Boa noite a todos. Vamos rogar ao Mestre Jesus, já se encontra entre nós, com certeza, e pedir a Ele toda a proteção, a ajuda necessária para cada um de nós que estamos aqui. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Rosana, que trará um tema muito interessante, que é preces pagas. Aquelas preces que a gente Ô Edna, tu faz uma prece lá para mim, toma R$10, mas faz para mim. Bom, essa forma que eu estou falando aqui, mas não é bem assim. Mas a Rosana vai abordar esse tema, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui do livro Fonte Viva, a mensagem de hoje, está intitulada de Discípulos. Está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 27, palavras de Jesus, que ele falou assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Entenderam, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa citação de Jesus. Os círculos cristãos, os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problemas de palavra. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvida a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confessarem a volta no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e
serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o divino. Precisa de muita coisa não, né? Mas devemos segui-lo. Isso é que é o importante. Buscando sempre nos corrigir, é evidente. Nas diretrizes do Evangelho, a gente vai aos pouquinhos se corrigindo e caminhando, com certeza, e carregando a nossa cruz, que é de cada um. Agora vamos à prece. Irmão Walter. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, neste momento, rogamos a Ti, primeiramente em agradecimento, por estarmos todos aqui reunidos, tanto físico quanto pela internet, nessa transmissão. Pedimos a Ti, Senhor, que olhe por todos nós, inspira a irmã que vai usar a palavra, e que nossas atividades nessa noite seja repleta de alegria, de conhecimento, de paz. Que possa essas vibrações seguirem aos lares dos nossos irmãos, por algum motivo não tiveram tempo de vir à casa, que eles possam receber a Tua assistência também. Pedimos a Ti que permaneça conosco e nos acompanhe em todas essas atividades. Que assim seja.
é de cada um de nós. Então, a cobrar. E cobrar naturalmente de forma que pudesse ser dito longas preces. Kardec, este comentário está no item 3 e 4, que é justamente o capítulo que fala dai gratuitamente o que gratuitamente tens recebido. Então, se nós temos este alerta, vemos a advertência de Jesus com relação à situação de que os da época, aqueles sacerdotes de então, os que conduziam o templo, cobravam para poder dizer as preces. E o comentário que os Espíritos fazem é que, como diz o título do capítulo, dai gratuitamente o que gratuitamente tens recebido. Ora, se nós vamos dizer uma prece, nós vamos naturalmente pedir a alguém que, na maioria de qualquer maneira, seja dirigido a quem for, essa prece naturalmente será permitida, será permitido ou não o cumprimento da solicitação por Deus. E Deus tem seus mensageiros que executam trabalhos, que observam as necessidades, que verificam se há ou não um propósito e uma finalidade para o que nós estamos pedindo, porque um outro capítulo diz, pedis e obtereis. Mas nós já compreendemos que nós pedimos e obteremos as coisas que são necessárias para o bom desempenho das nossas atividades. Porque se nos referirmos a coisas de ordem material, obviamente nós teremos as condições necessárias para executar os mais variados trabalhos e conseguir com estes trabalhos o nosso alimento, o pão de cada dia ou a fortuna que se queira conquistar dentro das possibilidades de cada um de nós e dentro também de como nós traçamos, delineamos essa rota. Porque nós estamos hoje reencarnados na Terra e esta reencarnação tem mais ou menos pontos fundamentais a serem cumpridos, porque são baseados nas nossas necessidades, nas construções que nós fizemos nas vidas, nas existências anteriores. Então, há coisas que nós rogamos, pedimos, suplicamos e não são atendidas da forma que nós desejamos, porque, na verdade, não são úteis e eficientes para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Então, naquela época, se alguém desejava preces, geralmente essas preces eram ditas pelos mortos, pelos maridos, pelas esposas, por quem tivesse passado para o outro lado, para a vida espiritual. Então, se recebia um dinheiro e, de acordo com essa quantia, era dita preces. E a prece podia ser bem longa ou bem curta. E então, os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, vai justamente questionar
Se são necessárias muitas palavras para que então esse que necessita da prece seja de alguma forma socorrida, como então, qual a razão de dizer poucas preces por aquele que não tem dinheiro? Porque se nós agíssemos dessa forma, e se para Deus isso fosse importante, a quantidade de palavras ditas, naturalmente aquele que não teria recursos, que não tinha possibilidade de pagar mais, estaria em desvantagem. Entretanto, não tem como nós negociarmos com as coisas de Deus. E qualquer um de nós, em qualquer situação que prometa alguma coisa para alguém, naturalmente está prometendo, se for de ordem espiritual, está prometendo inadvertidamente. Porque o que nós podemos de fato fazer por qualquer pessoa, se tivermos de fato afeto, se ela estiver presente, né, no nosso coração, é preces. Ou se tivermos, mesmo que não esteja presente em nosso coração, que seja alguém que nós não conhecemos, mas nós precisamos estar tomados de compaixão, de piedade, para que então, ao proferir aquela frase, aquela prece, ela tenha um sentido, tenha um significado. Porque não é uma questão de palavras ditas, é uma questão da emoção colocada, do sentimento que está sendo colocado no que nós estamos solicitando. E além disso, além de haver coerência entre a frase, entre a oração que está sendo recitada, ou pensada, ou falada oralmente, além de haver essa necessidade de estar repleta, imbuída de sentimentos, de bons sentimentos, além disso, é importante que seja algo que nos seja lícito solicitar e rogar da divindade. E ainda em sendo, nós não conhecemos todas as nuances, nós não conhecemos todos os detalhes que envolvem nem mesmo as nossas existências pregressas. Imaginemos então das pessoas que estão à nossa volta. O que nós podemos e devemos pedir sempre a Deus, à espiritualidade, aos irmãos de luz, é para que proporcione a nós todos, a humanidade tão sofrida e tão carente na Terra, a capacidade de cultivar o bom ânimo, as possibilidades de desenvolver as competências que todos nós temos guardadas como uma semente minúscula no nosso mundo íntimo e que precisa naturalmente ser desenvolvida e trabalhada por cada um de nós, para que então nós nos tornemos aptos a receber esta solicitação que seja útil e justa. Porque de algumas vezes nos parece que é muito justa. Estamos com um parente, com alguém passando assim muitas dificuldades, praticamente nos últimos momentos de uma encarnação, sofrendo dores das mais variadas, e nós rogamos especificamente alguma coisa, ou pedimos para que os nossos amigos façam isso de forma específica, que ele possa se recuperar, que ele possa ter uma vida longa, que ele possa sarar. Entretanto, nos parece o que seria lícito, o que seria conveniente para todos nós, uma vez que nós não compreendemos tudo, não percebemos tudo, e só vemos frestas, só vemos pequenos pedaços de um todo, seria conveniente que nós rogássemos a Deus, a espiritualidade, que pudesse ser proporcionada, seja a nós, seja quem quer que seja, que fosse proporcionado a força, a coragem, a resignação para superar todas as ocorrências que se fizerem necessárias. Que nos dê alento ao coração. Então, os Espíritos têm nos ensinado, através da doutrina, que nós temos estas responsabilidades a serem assumidas. E que muitas vezes, quando nós passamos ela para outro,
outra pessoa, seja amigo ou não, seja alguém que nós consideramos que é uma pessoa que tem mais mérito do que nós mesmos, e nós pedimos para que ela interceda por este ou aquela pessoa que nos é cara, muitas vezes nós estamos nos desincumbindo de uma tarefa. Mesmo caminhando através dos ensinamentos que a doutrina nos proporciona, nós ainda estamos querendo relegar para outros a responsabilidade que nos cabe. E quantas vezes essas pessoas que, por exemplo, pagavam aqueles doutores da lei, aqueles senhores que cuidavam dos templos, que pagavam para que fossem ditas essas preces, elas mesmas jamais diziam, porque achavam que a responsabilidade era de quem recebeu para isso. Nós hoje estamos na casa espírita, apesar de muitas pessoas pedirem preces e dizer, ora por mim, roga por mim, a doutrina nos ensina que todos nós podemos e devemos orar. E que nós não precisa de palavras especiais. Basta dirigir o nosso pensamento ao Criador ou a quem nos parecer mais próximo de nós, para que possa, de alguma forma, nos orientar e nos ajudar nesse desenvolvimento do que precisamos fazer. Quem sabe ainda estejamos acostumados aos dias que andamos em outras religiões e demos a incumbência de orar por nós a padres, a pastores, a médiuns, para que orassem por nós, para que fizessem a parte que podia, como nós estávamos tão bem acostumados a termos uma vida da forma que desejássemos, e depois, no último momento, como nós vemos infelizmente ainda hoje algumas pessoas dizer, agora eu estou muito jovem, agora eu tenho muitos afazeres, quando eu estiver mais perto do fim da vida, então eu vou me dedicar a mudar, a pedir, a rogar a Deus, mas por hora eu não tenho tempo. E o interessante, se nós espíritas dizemos isso, naturalmente nós estamos completamente enganados e distanciados do ensino que a doutrina nos proporciona. Porque isso não é algo para ser feito no último momento. Nós somos espíritos desde o momento que Deus nos criou, e somos espíritos quando estamos no plano espiritual, e ao reencarnarmos, somos chamados de alma pela doutrina espírita, mas é o espírito que reencarna para executar suas tarefas. Então, seja qual for a fase de nossa vida, nós não podemos, de forma alguma, relegar ao abandono o ser espiritual que somos. O que seria de nós se nós deixássemos para nos alimentar quando, por exemplo, aparecessem os dentes? Se um bebê, uma criança, só se alimentasse depois que tivesse dentes, como seria? Uma vez que nós sabemos que lá pelos 6 meses é que começa a aparecer um dentinho. Como essa criança sobreviveria? Nós podemos pensar no espírito que somos dessa forma. Então nós somos alimentados desde tenra idade, desde o ventre materno, através do cordão umbilical, depois pelo seio da mãe, depois são introduzidos outros alimentos. Naturalmente, nós temos um anjo guardião que zela por nós e que cuida para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Temos os nossos pais que sempre estão nos abençoando, mas em dado momento nós atingimos uma etapa, temos possibilidade de entender que somos mais do que um corpo. E os nossos pais já começam a nos ensinar algumas orações que são repetidas. Muitas vezes eles não têm o conhecimento aprofundado do que seja, de como se dá isso,
se sobrevive ou não após a morte, mas tem a intuição que é necessário nos aproximar de Deus. E por isso, os pais, a maioria deles pelo menos, ensinam os filhos a orar de alguma forma. A maioria das vezes, repetição de palavras, mas que se forem ditas com o coração, com o sentimento, naturalmente são valiosas. Porque é a emoção, é o desejo sincero de manter essa conexão, de estabelecer esse contato mais aproximado, que vai justamente proporcionando este contato mais íntimo. Então, nós passamos pelas fases, chegamos à idade adulta, o conhecimento se amplia, dependendo de qual seja a denominação religiosa que nós estejamos, esses conhecimentos podem ser mais explícitos ou menos explícitos, mas em todas nós somos convidados a ter este contato diário. E na doutrina, nós somos convidados não apenas a recitar longas preces, sejam elas repetidas ou sejam palavras, mas nós somos convidados a honrar a nossa condição de filhos de Deus durante todo o dia, em todos os momentos, buscando cumprir a vontade do Pai. Porque em cada vez que nós nos dispomos a fazer o que nos compete, a cada momento que nós assumimos as nossas responsabilidades e cuidamos para que elas sejam executadas, a cada momento que nós lembramos de agradecer, ainda que seja com uma palavra, agradecer a Deus por estarmos dispostos, por termos um trabalho, por podermos nos locomover, por cumprirmos as nossas tarefas, cada momento que nós endereçamos este pensamento, nós estamos orando. Porque a oração pode ser feita através de palavras, mas pode ser feita sem palavra nenhuma, só com o coração em júbilo e aquele contato, ou mesmo que o coração esteja aflito, mas na certeza de que não está só. E por isso busca este entendimento, busca colocar o coração junto ao Pai, para então ser reanimado, ser fortalecido e poder continuar com as suas atividades da melhor maneira possível. Há aqueles que dizem, mas eu não sei, eu não consigo, eu penso que eu não estou orando. Se eu não repetir alguma coisa, eu penso que não estou. Então repita. Seja qual for a oração, seja as orações que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, seja a oração do nosso credo, que nós costumávamos professar, credo anterior, seja qual for, mas possamos manter esse intercâmbio. Não deixemos relegado para outros a responsabilidade que nos compete. Nos diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que quando nós voltamos o nosso pensamento para Deus, quando nós buscamos estabelecer este contato, dirigindo, seja uma prece, um agradecimento, uma súplica, seja o que for, nós estamos rogando a Deus que Ele reflita a sua luz sobre cada um de nós. E que isto ocorre em todas as etapas do desenvolvimento, do progresso que acontece na Terra. Emmanuel diz poeticamente, de forma tão linda e tão inspiradora, que quando a Terra mantém o seu giro, a sua órbita, está numa oração, porque está cumprindo seu papel e numa cadência, numa regularidade, numa perfeição no movimento da maré. Nas plantas que buscam instintivamente, a semente busca romper a terra para subir e receber a luz. Todos esses movimentos que acontecem na natureza já são ensaios para aprender a louvar, a agradecer, a pedir a Deus. Então, por que não desenvolver estas possibilidades?
Por que não um momento de silêncio, recolher ao nosso mundo íntimo? Que pode ser em uma praça pública, porque ninguém sabe o que se passa em nosso coração. Que pode ser na execução de nossas tarefas, mas lembramos ter aquele pensamento, aquele desejo de agradecer a Deus, ao nosso anjo guardião, aos mentores, seja qual for o ser. Então nós, no nosso coração, no nosso templo interno, nós agradecemos. Não precisa ser ditas palavras para que os outros ouçam. Não é por repetir palavras que eu vou provar ser mais ou menos fiel aos princípios cristãos. Até porque a repetição de palavras pode ou não ter a ver com a maneira que nós conduzimos a nossa vida. Porque nós deveríamos realmente falar do que está cheio no nosso coração. Mas nós sabemos que há pessoas que falam coisas ternas, suaves, mas que infelizmente o sentimento não acompanha. Que muitas vezes tem uma forma de se conduzir e de vivenciar de forma completamente diversa daquela forma que foi dita. E nós precisamos estar atentos não aos outros ou a quem quer que seja que faça dessa forma, mas nós precisamos observar se nós não estamos fazendo isso. Se nós não estamos lendo e relendo obras e mais obras, e não estamos tendo o cuidado de entender que ao lermos essas obras não é para parecer sermos melhores do que o que somos, mas é para termos material que nos dê a possibilidade desta mudança que nós queremos operar em cada um, nós mesmos, unicamente em nós. Porque, na verdade, não há como fazer por ninguém. Nós podemos dizer que conhecemos algo maravilhoso, podemos dizer que o Evangelho que Jesus trouxe para nós das altas esferas traz um conhecimento e traz uma libertação que garante uma vida plena. Mas o outro pode não entender isso, como nós mesmos não entendemos. Até bem pouco tempo, e talvez, dependendo do que aconteça conosco, nós ainda nem tenhamos introjetado de tal forma que essa vivência seja real. Que essa vivência não seja só de palavras. Que esse desejo de louvar e de agradecer a Deus não seja unicamente nos momentos que as coisas estão fluindo da maneira que nós desejamos, porque fluindo sempre vai estar. Mas que seja em qualquer situação, porque nunca estamos sós. Nunca estamos abandonados. Agora, claro, se nós queremos estabelecer um contato mais íntimo com a espiritualidade superior, se nós queremos nos aproximar mais de Jesus, de Deus, que está conosco, mas nós podemos não sentir de forma alguma, se nós quisermos, é preciso fazer um movimento para isso. É preciso trabalhar com cuidado nesta conquista diária. E não nos é solicitado que nos transformemos em santos ou em anjos, porque lemos um livro, porque ouvimos uma fala, porque alguém nos disse isso ou aquilo. Mas nos é solicitado pela espiritualidade, como foi por Jesus há mais de 2000 anos, e como foi por Deus desde que nos criou, através de inúmeros mensageiros, nos dando pistas de como viver melhor. Que este desenvolvimento, esta busca, precisamos tomar abraços, precisamos realizar isso, não para parecer sermos algo melhor,
mas para nos sentirmos fortalecidos. E nós que temos esse manancial que a doutrina nos oferece, este esclarecimento para cada um dos versículos que nós líamos e relíamos e muitas vezes não entendíamos. Que esta luz que é oferecida, que os esclarecimentos que a doutrina nos presta, através dos seus pontos fundamentais, dos seus pontos básicos, e que nos garante essa vivência, se nós bem compreendemos, e se nós nos consideramos espíritas, naturalmente partilhamos e compartilhamos dos princípios que a doutrina nos oferece, os princípios básicos, imortalidade da alma, pluralidade das encarnações, pluralidade dos mundos habitados, sobrevivência do espírito, e segue as leis naturais. Então, que para nós possamos usufruir dessas bênçãos, nós temos que trazer para o nosso coração este fortalecimento, nos preparando para o que vier. Para o que vier. Porque não sabemos como será daqui a 1 hora. Não sabemos nem mesmo como será daqui a 1 minuto. Mas imaginamos que daqui a 1 minuto vamos estar exatamente como estamos. Mas não temos certeza, não temos garantia, porque estamos aqui de passagem. Estamos trabalhando por nós mesmos. O que quer que seja que nós façamos, é por nós. Podemos até auxiliar alguém neste trabalho, mas é por nós. Porque se nós saímos de nossas casas e viemos à casa espírita hoje, viemos cada um de nós, por nós, pelo alento para nossas vidas. Talvez nos desincumbir de uma ou outra tarefa, mas os beneficiados nessa desincumbência é cada um daqueles que cumpriu com a sua tarefa. Cada um daqueles que cumpriu com a sua tarefa. Nós somos os beneficiados. E precisamos compreender isso para nos alimentarmos de tal forma que possamos manter este bom ânimo, que possamos manter esta conexão cheia de amorosidade e afeto com a espiritualidade, com os nossos anjos guardiões, com o nosso Pai, como Jesus também nos ensinou na oração dominical, no Pai Nosso. Então, que façamos isso. Que possamos nos preparar, não para pedir a outros que cumpram com as nossas responsabilidades, mas sermos nós aqueles que, de alguma forma, possamos nos lembrar de alguém que nós sabemos aflitos, para rogar a Deus por ele e por ela, para, de alguma forma, buscar entender o que nós podemos oferecer para diminuir as dores do mundo. Quantos corações aflitos, desesperados, angustiados. E nós temos uma fonte que mata a sede. Mas, no entanto, ela só pode matar a sede de quem estiver apto a beber dela. Porque não há como fazer que o outro beba. É preciso que o outro queira beber dessa água. E pode ser a doutrina, pode ser qualquer que seja a denominação religiosa. Católico, espírita, protestante, umbandista. É saber beber na fonte, porque Deus não faz distinção de seitas, de religiões. Ele observa os sentimentos, o coração, o nosso conduzir da jornada. Então, meus queridos amigos, nós que estamos na casa espírita, nós que ouvimos e vemos tantas letras, tantos livros, audiobooks, que ouvimos histórias, vemos filmes, e traz esclarecimentos sobre essa doutrina que nos dá alento, porque esclarece, porque nos fala que nós, independente do que tenhamos feito,
não estamos perdidos. Teremos então oportunidades e mais oportunidades. Que nenhum dos nossos afetos, nenhum dos nossos amores estão relegados ao abandono. Ainda que eu não saiba onde está um filho amado, ainda que eu não saiba para onde foi o meu pai, a minha mãe, que foi para o plano espiritual, sabemos que eles estarão seguros, porque tem um roteiro a ser atingido. E que ainda hoje o coração sangre e doa, não será assim eternamente. Não será assim por toda a vida, porque Deus quer que todos nós tenhamos a plenitude do amor divino. Ele quer que todos nós percebam e sintam esse amor vibrando intimamente. E que sentindo esta vibração, nós possamos nos dirigir ao outro, possamos nos dedicar aos nossos semelhantes, onde quer que nós estejamos colocados, pelo menos com gentileza, pelo menos com respeito, consideração. Ainda que não tenhamos a capacidade de amar como seria o desejado, mas que possamos trabalhar por sermos verdadeiramente educados no Evangelho. E sendo educados no Evangelho, que a nossa palavra nunca seja de agressão. E se agredirmos porque estávamos tão viciados a isso, que possamos pedir desculpas. Que possamos, de alguma forma, reconhecer onde falhamos, onde erramos. E buscar aparar as arestas. Buscar conduzir aqueles que estão à nossa volta, aqueles que chegam para o nosso convívio, sempre buscando desenvolver uma afetividade a mais. Ainda que de início seja só por obrigação, mas busquemos ver os pontos positivos que todos nós temos, por pior que estejamos agindo. Mas todos nós temos coisas boas que em algum momento nós deixamos alguém perceber ou fazemos algo que denote que já estamos no caminho. Então, meus caros amigos, companheiros de jornada evolutiva, desejo que todos nós receba da melhor maneira o Evangelho que Jesus nos ofereceu, que possamos buscar e rogar a Deus o entendimento dessas letras, para que dessa forma possamos nos libertar das amarras e criar asas que nos proporcionem um voo seguro rumo aos páramos de luz. Que assim seja. Muito grata. Bem, gente, agradecendo a Rossana, né, pela bela explanação da noite. Vamos lembrar aqui alguns trabalhos da casa, que nós temos todos os sábados a sopa fraterna. Temos a campanha do quilo aos domingos. Qualquer dessas informações, até para ajudar na sopa, da campanha, é só me procurar e receberá mais algumas informações. Vamos agora à prece final, agradecendo ao Pai, né, pela oportunidade, todos nós estamos aqui, em nome de Jesus. Divino Mestre Jesus, neste momento, só nos resta agradecer pelas palavras da nossa irmã, pelos esclarecimentos. E te pedimos, Senhor, que sobre todos nós possamos receber a tua bênção, assim como pedimos para que essas vibrações felizes sigam aos irmãos que estão doentes e necessitados, irmãos que estão nas guerras, irmãos que estão usando a palavra pelo mal, para que possamos juntos, Senhor, em uma corrente de luz, estarmos presentes contigo em nossas palavras, em nossos atos,
tua paz possa continuar sempre nesta casa e possa nos acompanhar aos nossos lares. Que assim seja.